A gente no início aqui a nossa semana, né, da infraestrutura urbana, e hoje fechando a semana com a quarta e última palestra, fechando com chave de ouro, a palestra focada em projetos de loteamento com o professor e coordenador do programa de pós-graduação em infraestrutura urbana, loteamentos e condomínios, o professor Gustavo Isidro. Lembrando que essa semana, ela já teve início na segunda-feira, com o professor Felipe Isaac falando do BIM. Na terça-feira, o Jefferson falando a respeito de obras e loteamento. E ontem, o professor Marcel Wallace, lá de Campina Grande, lá do Nordeste, falando a respeito de terraplenagem voltado à infraestrutura urbana, loteamentos. E hoje o Gustavo vai falar a respeito dos projetos de loteamentos aqui. Lembrando que todo esse nosso ciclo da Semana da Infraestrutura está disponível no YouTube, já está lá a palestra de segunda, de terça, vai estar subindo hoje a palestra de quarta, de ontem, do professor Marcel Wallace, e amanhã vai estar disponível essa palestra do professor Gustavo Isidro. Então, às 4, está lá no YouTube, lá na nossa playlist, você confere e acessa todas as palestras lá. Lembrando que ao final do evento, amanhã, será disparado àqueles que fizeram a inscrição pelo Simpla, o certificado de participação do evento. E eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês e também aí do professor Gustavo Isidro. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Giovanni. Me ouvindo bem? Tá ótimo, tá top aí. Professor Gustavo Isidro, passo para o professor começar a conversa, o bate-papo aí, tá? Vai com calma aí e vai firme aí. Ah, legal. Beleza, Giovanni. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Compartilhar tela. Ver se aparece tudo aí. Foi? Ah, foi. Subiu, né? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes. Muito boa noite do pessoal chegando. Então, a gente vai começando aqui alguns colegas aí que a gente já conhece. Legal, muito bom estar aqui com vocês. Bom, pessoal, como o professor Giovanni comentou, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de projetos de loteamentos e vou falar um pouquinho também sobre mercado, né? É importante a gente ter essa visão, como anda o mercado hoje, o que a gente pode esperar desse mercado de projetos de loteamentos. A gente abrange um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre condomínios também. Então, essa área aí que a gente vai bater um papo hoje, tá? Então, a dinâmica bem similar ao que tem acontecido nos outros dias. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat, o Giovanni vai vendo, eu vou vendo aqui também. Se alguém quiser fazer alguma colocação, só levantar a mão aí, a gente abre, vamos trocar. Essa troca é sempre legal, sempre importante aí a participação de todos. Pessoal, antes da gente iniciar, então, só para dar uma passada aqui para vocês saberem quem sou eu, né? Que eu estou aqui falando com vocês, de onde veio esse cara. Bom, gente, eu sou natural de São Paulo, tá? Sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou técnico de edificações, formado aqui na Escola Técnica Getúlio Vargas, lá atrás, antes do ano 2000, lá em 99. Fiz engenharia civil pela Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo também. Me formei lá em dezembro de 2004. Então, o ano que vem aí eu já completo meus 20 anos de formado. Fiz um MBA em gestão de projetos, eu vou contar um pouco da minha história, isso vai fazer um certo sentido, bastante sentido. E atualmente eu estou fazendo mestrado em sistemas de infraestrutura urbana pela PUC de Campinas. Então, a previsão aí de finalizar minha pesquisa no final do ano que vem, tá? Eu comecei agora nesse ano, e a minha linha de pesquisa está sendo na área de sustentabilidade, na verdade, infraestrutura verde, né? Estou fazendo uma pesquisa sobre a efetividade, essa análise de eficiência sobre esses sistemas de infraestrutura verde que a gente tem visto aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tanto em loteamentos quanto nas grandes cidades, né? A gente sabe.
E ali, rapidamente, o meu histórico profissional, para vocês entenderem também, eu comecei lá atrás, como desenhista e projetista de infraestrutura. Então, o meu primeiro trabalho já foi na área de projeto. Comecei lá como desenhista, lá no comecinho, sem saber muito bem o que estava fazendo. E depois eu tive uma empresa aqui em São Paulo por 11 anos, a Egos Engenharia. A gente teve uma experiência bem interessante na área de projetos de infraestrutura, que eu vou falar um pouquinho. Atualmente eu tenho a Hidráulica Engenharia. O nosso forte, assim, de atuação são projetos de infraestrutura para loteamentos e condomínios, sistemas viários urbanos também, tudo que é ligado a isso, né? Então, projetos aí de terraplenagem, drenagem, pavimentação, água, esgoto, toda essa área de infraestrutura. Eu sou professor de alguns cursos livres, que no momento a gente deu uma segurada, porque a gente estava com uma quantidade muito grande de alunos, e a gente está conseguindo se dedicar bastante aqui ao pós, né? Então, desde 2021, eu sou professor de alguns módulos aqui no IPOS, eu vou falar para vocês depois quais são, tudo mais, e coordenador também da nossa pós-graduação em infraestrutura urbana para loteamentos e condomínios, tá, pessoal? Então, isso aí é um pouquinho do meu histórico, o que eu já fiz. Já atuei com projetos de infraestrutura nas mais diversas áreas, né? Então, desde aí de loteamentos e condomínios, passando por aeroportos, ferrovias, rodovias, fiz um pouquinho. Então, a minha área sempre foi atuar com projeto de infraestrutura, né? Isso que é interessante, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse leque que a gente abre quando a gente começa a trabalhar com infraestrutura. Vocês vão conseguir entender isso. Então, para a gente dar continuidade, gente, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer, obviamente, a presença aí de todos vocês. Essa semana de infraestrutura urbana está sendo um sucesso, aí, como o Giovanni bem comentou. A gente está vendo muita gente interessada no assunto, e para a gente é uma satisfação gigante. E parabenizar vocês, né, por essa busca do conhecimento. A gente sabe que o mercado é brutal, então mesmo para quem busca conhecimento já é bem complicado. Então o fato de vocês estarem aqui querendo saber um pouco mais, querendo conversar um pouco mais, querendo evoluir na carreira de vocês, né, cada um dentro da sua realidade, alguns recém-formados, outras pessoas que já atuam na área de infraestrutura já há muito tempo. Então é muito legal ver isso, ver que a gente vê cada vez mais profissionais aí querendo buscar esse conhecimento, essa troca, né? Esse networking que a gente faz, que a internet propicia para nós, né? Esse tipo de evento que a gente faz tem sido muito bacana, e a gente consegue levar aí para um número maior de pessoas esse nosso ideal de divulgar a infraestrutura urbana. Para mim é um prazer gigante poder falar desse assunto, desse tema que sempre esteve presente na minha vida aí, desde o comecinho, desde lá do técnico. Eu comecei como desenhista de topografia, então a coisa veio lá de trás, e hoje estou aí lecionando, coordenando turmas e fazendo meu mestrado. Então a minha carreira inteira ao longo desses 20 anos foi pautada em projetos de infraestrutura. Então acho que a principal coisa que eu quero deixar para vocês, principalmente para quem está começando, olha com carinho para os projetos de infraestrutura, e vocês vão entender o leque que abre, é gigantesco. Então, a gente aprender infraestrutura, entender infraestrutura, saber que praticamente todo projeto de engenharia precisa de um olhar de infraestrutura, não tem como a gente fugir disso, né? E para a gente falar de infraestrutura, pessoal, a gente, dando uma contextualizada, deixa eu só organizar minha tela aqui, só um instantinho. Só para a gente dar uma contextualizada e a gente relembrar um pouquinho aí de alguns conceitos, né, do que é infraestrutura, né? Se a gente for buscar lá essa definição lá no Aurélio, né, quando a gente relaciona isso à parte urbana propriamente, quando a gente pensa numa cidade, então a gente está falando aí de um conjunto de instalações, né, que são necessárias às atividades humanas. Aí que está a chave da coisa. Então, quando a gente percebe e compreende a definição de infraestrutura, a gente consegue entender a abrangência que ela tem dentro do mercado de engenharia, né? É muito interessante. Então, a definição propriamente de infraestrutura seria esse conjunto de serviços que a gente precisa ter para a gente poder desenvolver essas atividades socioeconômicas de um local. Então, independente se é um local privado, se é um município, se é um estado, país, independente do tipo de local que você está atuando, a gente precisa ter infraestrutura. Então, aqui já acende a primeira luzinha na nossa cabeça, né?
falar de loteamentos e falar de condomínios, a gente não pode esquecer, como eu sempre falo isso para meus alunos, a gente está falando de um fragmento de uma cidade, pessoal. Então, a gente está dentro de uma cidade, a gente precisa pensar os nossos projetos de uma forma integrada com toda a cidade que a gente está envolvida, né? Então, se a gente for buscar lá atrás, a gente vai começar a entender como começou a infraestrutura, né? Então, se a gente for puxar o início, o surgimento das cidades, né, o surgimento desses primeiros povoados e a complexidade que esses povoados começaram a ter, surgiu-se aí a necessidade da gente poder criar um Estado, num primeiro momento, com uma preocupação de defesa militar e tudo mais. Só que, obviamente, as necessidades da população começaram a surgir. E aí, muito mais depois, eu estou dando uma resumida, né, pessoal, obviamente, com todo esse advento de revolução industrial e essa centralização de administração do Estado, a gente começa a criar essas cidades que passam a ser administradas pelo Estado, a gente começa a ter a urbanização propriamente desses espaços territoriais, né? Então, a gente precisava começar a criar essas políticas de planejamento de urbanização. Obviamente que hoje a gente vê as grandes cidades já do jeito que elas estão, né? Cidades aí, São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro aqui, que a gente acompanha, a gente sabe todos os problemas que a gente tem de infraestrutura dentro de uma cidade. Então, isso também nos faz refletir sobre mercado, né? Infraestrutura, gente, é uma área de atuação que, assim, sempre tem trabalho. Obviamente que a gente não pode generalizar isso, porque tudo depende muito, muito de cada profissional, se ele está acompanhando as tendências do mercado, o que vem acontecendo, né? Como o professor Felipe bem disse na palestra dele lá de segunda-feira, com relação a esse diferencial de mercado, né? Para quem trabalha com BIM, por exemplo. Então, obviamente que a gente depende dessas outras questões. Mas isso, eu digo por experiência própria, acho que tem outros colegas também que já atuam na área de infraestrutura. Trabalhar com infraestrutura sempre vai abrir um leque gigante de possibilidades para nós, né? Então, independente da área que você atua, dentro daquele guarda-chuva de infraestrutura, a gente sempre tem trabalho. Então, seja com projeto, seja com consultoria, seja com obras, depois a gente vai abrir cada uma dessas áreas, né? Mas a gente tem muito trabalho. Então, principalmente num país com uma característica do nosso, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem vários problemas aí de urbanização, né, de crescimento desordenado das cidades. Então, quando a gente faz esse paralelo de um loteamento ou de um condomínio com uma grande cidade, a gente consegue entender que o leque é gigantesco, né, as possibilidades de atuação que a gente tem dentro disso é enorme. Então, aqui eu trouxe algumas áreas, né, gente, obviamente, isso daí daria para a gente ampliar e aumentar muito mais, e cada uma dessas divisões aí a gente conseguiria também criar subdivisões, que a gente pode falar de projetos, a gente pode falar de estudos, a gente pode falar de consultorias, a gente pode falar de várias coisas dentro de cada uma. Mas, obviamente, se a gente for dividir ali as áreas principais de atuação em projetos de infraestrutura, eu gosto de encabeçar sempre ali com topografia, né? Eu acho que isso vem tanto da minha formação profissional, lá no comecinho, eu comecei a trabalhar com topografia. Então, uma dica que eu dou para todos, falo isso para todos os meus alunos, né, de infraestrutura, se você quer atuar com infraestrutura, se você quer entender a área de infraestrutura, você precisa entender topografia, gente. A gente não pode esquecer que a infraestrutura, ela é totalmente pautada na topografia, né? Então, hoje a gente vê aí uma evolução gigantesca da topografia, tipos de levantamentos topográficos, né, formas de levantamentos topográficos que têm evoluído absurdamente. O drone já é uma realidade hoje, obviamente com suas limitações de aplicação, né, dependendo do tipo de aplicação. Então, uma primeira dica que eu dou, assim, se você quer entender bastante de infraestrutura, procura entender muito de topografia. E eu não falo topografia, você ter que fazer levantamentos topográficos propriamente, não é nem nesse ponto, tá, gente? Mas é entender e interpretar um terreno, entender e interpretar uma curva de nível, compreender uma tendência de um terreno. Tudo isso vai ser, assim, primordial para você fazer um bom projeto de urbanismo, de geometria, de
de terraplenagem, de drenagem, enfim, de todas essas áreas que a gente vê aí, tá? Então, a topografia eu gosto sempre de encabeçar ali, porque é a base do projeto de infraestrutura, né? Tem até nas minhas aulas de topografia, tem um slide lá que os alunos até estranham, porque é uma letra garrafal para chamar atenção mesmo, gente. Não existe projeto de infraestrutura, não existe um bom projeto de infraestrutura sem uma boa base topográfica. Podem ter certeza disso. Então, ao longo desses 20 anos aí, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Já vi topografia bem feita, já vi topografia mal feita, já vi topografia chutada, já vi topografia digitalizada, escaneada. Então, a gente, infelizmente, sabe que tem algumas realidades no mercado que a gente precisa tomar muito cuidado. Topografia é a base do nosso trabalho, gente. Não tem como. Pois é, como a Bruna disse ali. É verdade. Então, e aí a gente começa a descer a nossa árvore aí, né, gente, de áreas de atuação, a gente não pode deixar de falar de urbanismo, né? Urbanismo, quando a gente vai para loteamentos e condomínios, para loteamentos, falando mais de loteamentos, a área de urbanismo, sem sombra de dúvidas, é uma área também extremamente importante, né? Porque a gente precisa ter junto dela ali todos esses conhecimentos. Então, uma coisa que eu falo bastante também nas minhas aulas, e vou falar um pouquinho ainda hoje, a importância das equipes multidisciplinares, né? Então, se você tem um pessoal fazendo a implantação urbanística de arquitetura de uma forma isolada, sem ter esse contato com a equipe de projeto de terraplenagem, sem prever lá a faixa de servidão para a gente poder descer com a nossa rede de drenagem. Então, se você vai ter um ponto baixo na quadra, a gente precisa de uma faixa para poder passar com a nossa rede. Então, são algumas coisas extremamente importantes quando a gente vai fazer urbanismo de um loteamento, né? Isso daí não tem como não falar. Geometria e terraplenagem, gente, aqui, puxando o gancho aí de ontem, a palestra que nós tivemos com o professor Marcel foi muito legal, ele falou bastante sobre terraplenagem, mas aqui tem um conceito que a gente precisa entender para loteamentos, que é o que a gente chama aqui no escritório de geometria da terraplenagem. Porque uma coisa é quando a gente pensa nas características do solo, nas características, como o professor falou muito bem ontem, né? Veio lá o tema, o assunto sobre empolamento, falamos ali sobre transporte, sobre cálculos de volume de terra, mas se vocês lembrarem da palestra que ele falou ontem, aquele exemplo que ele deu, que era onde ele já tinha todos os volumes de terraplenagem calculados ali dentro de um loteamento, aquilo sai da geometria da terraplenagem, né, pessoal? Então, a gente precisa entender que a geometria tem uma parte prévia que a gente precisa fazer de geometria, que é justamente quando a gente faz todos os estudos de grades e tudo mais, para a gente poder equilibrar o volume, né? Então, a gente faz uma divisão grande aqui no escritório, tem muitos contratos que a gente atua exatamente somente na geometria da terraplenagem. A gente não se preocupa nesse primeiro momento em fazer cálculo de estabilidades de talude, não é que não é importante de maneira alguma, é extremamente importante, né? Só que a gente faz primeiro a geometria de uma obra, a geometria desse loteamento, né? Estuda os grades de acordo com as normas locais, qual que é o grade máximo que você pode utilizar naquela via, qual que é o grade mínimo. E quando você puxa isso para os condomínios, isso fica muito mais intenso, tá, gente? Para quem já trabalha com condomínio, sabe, a gente precisa ficar muito atento a normas de acessibilidade, a gente tem aquelas rampas máximas, mínimas, né? O famoso 833 de acessibilidade, os rebaixos de guia e tudo mais. Então, tudo isso vem da geometria. Então, estudar terraplenagem não é simplesmente fazer umas sessões ali e calcular um volume, né, gente? Para a gente poder ter o resultado final do nosso modelo em BIM, da nossa modelagem feita em BIM, a gente precisa ter toda essa parte geométrica já pré-estudada. Então, da mesma forma que nas rodovias a gente tem uma preocupação grande com geometria, com relação a curvas espirais, verticais, o nosso K, o famoso K, nos loteamentos, a gente tem uma preocupação também com essa geometria, mas a gente não pode deixar de lado essa parceria, né, entre geometria e terraplenagem, que é daí que vai sair o nosso equilíbrio de volumes, gente. E como bem dito ontem, a terraplenagem é um custo pesado dentro de um loteamento, né? E aí a coisa vai caminhando, né? Não tem como a gente não falar das nossas redes aí,
de drenagem, água e esgoto, eu agrupei ali, porque normalmente elas caminham juntas, né, dependendo aí da etapa de projeto, da forma que o projeto vai ser feito, e aí pavimentação, sinalização e muito mais. Então percebam que dentro desse guarda-chuva de projetos de infraestrutura, não existe só terraplenagem, não existe só pavimentação, não existe só drenagem. Então, um bom profissional de infraestrutura, ele pode e deve se especializar numa determinada área. Hoje, eu praticamente, o meu dia a dia aqui é terraplenagem e drenagem, então são as áreas que eu mais atuo, mas a gente precisa ter esse olhar para todo mundo que está pendurado ali no nosso guarda-chuva de infraestrutura, né? Extremamente importante isso, gente. A gente vai falar mais ainda ao longo do dia de hoje. E aqui eu trago para vocês, como uma forma de reflexão, na verdade, tipos de projetos que a gente pode atuar, e isso também cresce muito mais, tá, gente? Obviamente, a gente tem que fazer as devidas limitações, porque algumas destas áreas aí envolvem conhecimentos específicos dessas atividades, obviamente. Então, quando a gente fala de portos e aeroportos, existem algumas características de projetos que são diferentes de um loteamento, sem sombra de dúvidas, né? Mas quem faz um projeto de terraplenagem de um loteamento, se ele tiver todas essas diretrizes, ele faz um projeto de terraplenagem de um porto, por exemplo, né? Óbvio, volto a dizer, tá, gente? Estou sendo simplista para poder exemplificar para vocês essas possibilidades de atuação. Mas isso não tem como eu não citar, porque isso é o que aconteceu ao longo da minha carreira, gente. Então, todos esses tipos de projetos aí que vocês estão vendo, são projetos que eu já desenvolvi. Hoje, a gente está muito mais focado em loteamento, condomínio e sistemas viários, né? Porque quem já trabalha com loteamento deve saber disso. A gente tem lá as famosas contrapartidas, né? Que a gente tem que fazer para a prefeitura. Então, muitas vezes você está fazendo um loteamento aqui e você tem que fazer um projeto de um sistema viário de uma via num bairro próximo. Então, esse projeto desse sistema viário, ele pode ser feito pelo mesmo projetista que está fazendo o loteamento. Já abri um leque para você. Então, se você está fazendo o projeto de drenagem de um condomínio, você vai ter que fazer um projeto de aprovação na prefeitura de interligação da sua drenagem com a drenagem da prefeitura. Esse projeto você também pode fazer. Então, são algumas atitudes que a gente toma quando a gente está fazendo um projeto de um terreno fechado, vamos dizer assim, de um loteamento. São atitudes que a gente toma que a gente acaba abrindo demais o nosso leque de atuação. Isso vale para várias outras áreas. Por exemplo, eu já fiz projeto de um loteamento que a gente tinha uma área no fundo que a gente teve que fazer um projeto de recuperação dessa área. Então, é uma área de uma erosão gigantesca e a gente tem que fazer aquele projeto de recuperação. Então, são projetos interligados que, no final das contas, gente, está pendurado nos projetos de infraestrutura. Então, vejam o mercado gigante que a gente tem pela frente, né? Então, esses são alguns exemplos, por exemplo, indústrias e galpões. Essa imagem que vocês estão vendo atrás da apresentação é um loteamento que nós fizemos aqui na região de Cotia, em São Paulo, e ele é muito interessante, porque aquela construção do lado direito, deixa eu pegar uma canetinha aqui, essa construção, deixa eu voltar aqui, essa construção do lado direito, nada mais é do que um dos terrenos, era um loteamento misto, né? Um dos terrenos foi feito um galpão lá. Então, olha só que interessante, né? Eu fiz o projeto de terraplenagem do loteamento inteiro. Depois, esses lotes industriais foram vendidos para os proprietários que compraram, e aí eu passei a fazer os projetos de terraplenagem e drenagem específico de cada lote. Então, olha só que interessante, né? Então, a gente consegue abrir demais os leques aí, esse leque de atuação que a gente tem, quando a gente consegue entrar nessa área de loteamentos e condomínios. E aí, fazendo um recorte, né, gente, obviamente, trazendo para o nosso assunto de hoje, pensando especificamente em loteamentos e condomínios, a gente não consegue não linkar com aquele primeiro slide que eu falei, a respeito de infraestrutura, né? Até mesmo porque um loteamento é um fragmento de uma cidade, como eu comentei lá. Então, a infraestrutura de um loteamento e de um condomínio,
ela se assemelha totalmente à infraestrutura necessária para uma cidade. É a mesma coisa, nós estamos falando da mesma situação. A diferença é que quando você está num loteamento, você está trabalhando com um fragmento daquela cidade. E aí, o que vem de pegada, né? O que a gente precisa começar a ficar muito atento? Entender que a implantação de um loteamento ou de um condomínio, ele pode alterar, pessoal, totalmente a área onde ele está sendo inserido. Por isso que a gente precisa ter um olhar mais amplo quando a gente faz um projeto de um loteamento, né? Muitas vezes a gente não pode olhar só do muro para dentro. Como até na palestra do Jefferson também, ele comentou alguma coisa a respeito de uns projetos que ele teve que aprovar lá, de água e esgoto, junto à concessionária. Então, essa interface que a gente precisa ter com as concessionárias, com as prefeituras, com os órgãos reguladores de onde o loteamento está sendo implantado, ela é extremamente importante, gente, tá? E isso é um tipo de coisa, eu já vi muito projetista, enfim, a gente, ao longo desses anos aí, já tive contato com muita coisa, né? Tem gente que acha que o projeto do loteamento é só o loteamento, mas não é, gente, né? Então, você precisa fazer, muitas vezes, um estudo de tráfego lá para saber o que vai acontecer naquela região, né? Então, fazer o nosso famoso estudo de vizinhança, estudo de impacto. Quem trabalha na área sabe disso. E na área ambiental também, né? A gente precisa fazer todos esses estudos de impacto ambiental. Então, isso é importante demais, a gente ter essa visão do que a gente está fazendo quando a gente está implantando um loteamento, né? A Bruna está até comentando, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, Bruna, é interessante. A Bruna fez uma pergunta aqui no chat, gente, se a gente já tem projetos de infra no âmbito do metaverso, que já está pairando por aí a tokenização de imóveis. Pois é, um tempo atrás eu escutava bastante falar a respeito de metaverso, confesso a você, Bruna, que na época comecei a fazer uma pesquisa a respeito disso, para entender se a gente conseguia, de certa forma, aplicar aqui, né, a nossa área de atuação dentro do metaverso. Essa ideia ficou meio deixada de lado aqui no escritório, correria mesmo no dia a dia, mas confesso também que faz um tempo que eu não, talvez por ter parado de acompanhar, não tenho tido mais tanta informação relativa mesmo ao metaverso, né? Não sei como é que a coisa está funcionando lá, os terrenos que o pessoal comprou, se continua valendo uma grana ou não, né? Não sei de verdade. Mas é interessante, né? Não tem como a gente não linkar o BIM e os famosos gêmeos digitais aí para obras de infraestrutura também, né? Isso faz parte. Tá? Então, aqui do lado, gente, continuando, tem uma imagem clássica aqui, né? De todas as infraestruturas que a gente pode ver em uma via de um loteamento. Quem acompanhou a palestra de BIM do professor Felipe, bem interessante, né? E o bonequinho lá andando pelo empreendimento, mostrando todas as redes enterradas e tudo mais. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, olha só o tamanho do embrolho, né, gente? Falar de projetos de loteamento não é falar de uma única atividade. Falar de projeto de loteamentos é entender que a gente tem uma porção de atividades que, são totalmente interligadas, né? E nós, como projetistas, precisamos de uma visão holística da coisa, né? Precisamos de uma visão conjunta de tudo. Precisamos entender que a rede de drenagem, você não pode colocar uma boca de lobo em frente a uma travessia de acessibilidade, você não pode colocar, o professor Felipe comentou sobre isso, uma árvore no local que você vai ter lá, sua rede elétrica subterrânea. Então, compreender essa multidisciplinaridade de um loteamento, de um condomínio, é a chave de todo projeto, gente. Não tem como, né? Isso é uma questão também comentada ontem pelo Marcel. A gente sabe, como eu estou 20 anos no mercado, eu acompanhei algumas mudanças das empresas de engenharia, né? Quando eu comecei lá atrás, 98, 99, a gente via grandes empresas, não que hoje não tem, obviamente que a gente ainda tem grandes empresas, as grandes empresas, mas muitos projetistas hoje acabou dando uma separada na coisa, né? Então, às vezes, você tem um projeto de drenagem feita pelo João, o de esgoto sendo feita pelo Marcelo, a Beatriz faz de água. Então, como que a gente faz para integrar todo mundo, né? Então, acho que isso aí é um dos grandes desafios que eu trago como exercício para a gente pensar quem trabalha com um projeto de loteamento, condomínio, né? É bem importante a gente ter essa visão.
Aqui são só algumas imagens, tá, gente, de alguns loteamentos. Eu tive o privilégio aí de trabalhar nesses dois, é o mesmo, na verdade, são imagens diferentes, também fica em Cotia. Para quem conhece São Paulo, essa rodovia aí é a Raposo. Então, um loteamento que a gente fez, grande, um loteamento bem interessante, que a gente fez todo o projeto lá. Aqui nós fizemos geometria, terraplenagem, drenagem, água e esgoto. E é um loteamento que ele é enquadrado hoje como condomínio de lotes. Não sei se vocês já conhecem um pouquinho sobre essa questão de legislação. Não é o meu forte totalmente, não atuo na parte de legislação, mas a gente sabe, é um empreendimento que é um condomínio de lotes, então tem algumas diferenças aí na legislação, né, com relação a todos os parâmetros urbanísticos que a gente pode ter. Então é um empreendimento muito bacana, já está em obra, essa semana, inclusive, a gente recebeu imagens aí, o pessoal já está fazendo execução de terraplenagem, então aqui é só algumas imagens para poder ilustrar para vocês alguns loteamentos. E quando a gente fala de condomínios, pessoal, é importante também a gente trazer essa realidade para vocês, porque eu conheço muito projetista de loteamento que torce um pouco de nariz para condomínios e tem um certo receio de atuação com condomínios. Gente, o condomínio nada mais é do que um loteamento em que a gente faz a implantação das unidades, né? Então, a gente tem algumas preocupações com relação à patamarização desses lotes. Por exemplo, esse do lado esquerdo é um condomínio que eu acompanhei, ele fica em Votorantim, aqui no interior de São Paulo, exato. Então, eu acompanhei também desde o início, né, toda a parte de projeto de terraplenagem, drenagem. E nesse também foi bem interessante, porque aconteceu aquela velha história, né? A nossa drenagem, a gente teve que desaguar num curso d'água que ficava, acho que a uns 800 metros do empreendimento. Então, a gente teve que fazer todo o projeto externo também, além do projeto interno, né? Aprovar em prefeitura, aquela coisa toda. E do lado direito, a gente vê um condomínio de casas, fica próximo de São Paulo também, na região do Tamboré, Alphaville, para quem conhece ali. Essa foto já está um pouco antiga, se eu não me engano, já está quase pronto para entrega esse empreendimento. São casas de alto padrão. Então, um empreendimento também muito interessante. Era uma área que, vou falar, sobrou, porque pode soar estranho, né? Mas era uma área que tinha lá na região, eles tinham usado essa área lá para trás para fazer de bota fora. Aí depois teve que fazer algumas trocas de solo, né? Como o professor comentou ontem, que era um material que não tinha sido feito um aterro controlado, então até para a gente, o CBR lá de pavimento foi um problema, então teve algumas coisas que a gente teve que fazer no projeto para poder implantar esse empreendimento, né? Então isso aí são condomínios, gente, o raciocínio é o mesmo de um loteamento, né? Obviamente, a gente tem que ficar um pouco atento com aquelas questões de acessibilidade que eu comentei, né? Principalmente quando a gente cai ali no Minha Casa Minha Vida, que a gente precisa fazer as aprovações na Caixa Econômica, quem já trabalhou com isso sabe, então a gente tem algumas normas da Caixa Econômica que a gente precisa seguir, né? Então, o raciocínio é o mesmo. Então, é um mercado gigantesco, gente. Isso eu tenho a dizer para vocês, a área de condomínios, hoje, aqui no escritório, antes era mais loteamento, a gente só fazia loteamento. Começamos a fazer condomínios, hoje a gente está com, sei lá, acho que uns 35, 40 contratos, só de condomínio é um atrás do outro que sai, e é muita coisa, são áreas menores, a gente faz loteamento, condomínios com áreas aí normalmente acima de 9, 10 mil metros quadrados, até condomínios aí de 60 mil, de 120 mil metros quadrados. Então, são projetos similares a um projeto de um loteamento, só que a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento na elaboração desses projetos. Aqui, gente, é só uma passada rápida, né? Porque senão eu começo a falar aqui e a coisa vai embora. Aqui eu trouxe um pouquinho, um fluxo bem esquemático, né, de tipos de projeto de infraestrutura para loteamentos e condomínios. Obviamente, gente, isso pode alterar de acordo com cada empresa, por exemplo. Minha empresa trabalha numa outra sequência, a gente pensa de uma outra forma, mas normalmente como funcionam as coisas aqui no nosso dia a dia, tá? Então, inicialmente é feito, obviamente, todos os serviços de campo, de topografia e algum estudo prévio de viabilidade.
aqui é interessante, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Depois de alguns anos, eu estou conseguindo convencer os meus clientes que a terraplenagem precisa entrar no começo, bem no começo, junto com a arquitetura, braço dado com a arquitetura, gente. Não tem como. A gente tem passado por algumas experiências, principalmente condomínio, que normalmente o terreno é pequenininho, a gente precisa de um aproveitamento gigante para poder trazer retorno financeiro para a incorporadora. Então, a gente nunca tem espaço para taludes, a gente tem que ficar colocando muro de arrimo para todo lado e tentando economizar com muro de arrimo. Então, a gente tem feito esse trabalho de começar o trabalho da arquitetura já junto com a terraplenagem. Então, a gente participa desses estudos prévios de viabilidade. Muitas vezes, nesse primeiro momento, a gente não faz modelagem. A gente, nesse primeiro momento, não está falando de projeto em Lean, não está falando de modelagem, não, gente. A gente está falando de uma reunião com o arquiteto. Pô, vamos entender isso aqui, vamos calcular esse talude aqui rapidamente para ver qual que vai ser a altura do muro de arrimo. Então, veja bem, é um olhar do projetista, né? Então, a gente tem conseguido fazer isso. Às vezes, a gente já faz, sim, uma modelagem mais rapidinho no Civil 3D ali, coloca algumas cotas e tal, para poder ter uma ideia do volume que vai acontecer, até mesmo para que esse cliente rode a viabilidade dele, porque, como a gente bem dito aí nas palestras, a terraplenagem é brabo, né, gente? O preço da terraplenagem, principalmente aterro controlado, compactado, a gente sabe o preço, é pesado, né? Distância de transporte, tudo mais, aquilo que foi comentado ontem pelo professor. Então, a gente tem entrado aí, e num segundo momento, é realizada essa arquitetura para poder fazer a parte de aprovações legais, né? Então, a arquitetura vai lá para a prefeitura fazer aquela aprovação, e notem ali que no primeiro e o segundo quadrinho, a gente tem um vai e volta aqui, ó. Porque muitas vezes a arquitetura legal depois volta para a terraplenagem para a gente poder refazer esse estudo de viabilidade, porque recebeu um comunique da prefeitura. A prefeitura soltou um comunique pedindo para modificar alguma coisa, colocar alguma rampa de acessibilidade. Putz, quanto que isso vai impactar no meu preço? Volta para a terraplenagem, a gente faz esse recálculo de volume, devolve isso para a arquitetura, e aí a terraplenagem vai fazer a validação final depois. Tá? Então, depois dessa validação aqui, ó, que a gente vai propriamente para os projetos de geometria e terraplenagem. Então, isso tem acontecido aqui, é um fluxo que normalmente acontece aqui no escritório, né? Então, a gente não adianta, né, gente? Não dá para passar uma coisa na frente da outra. A gente precisa da geometria e da terraplenagem pronta para poder fazer os outros projetos, gente. Para quem já trabalha na área, pode soar estranho isso que eu estou dizendo. Mas, por incrível que pareça, gente, o que eu recebo de pedido de proposta para fazer projeto de drenagem, sendo que a pessoa ainda não tem o projeto de terraplenagem, é gigantesco. Porque muitas vezes esse projeto vai para aprovação na prefeitura e a prefeitura exige o projeto de drenagem. E aí o pessoal me liga. Ah, Gustavo, eu preciso de um projeto de drenagem. Eu falo, tá, me manda a terraplenagem. Eu preciso da sua terraplenagem modelada para eu poder fazer minha rede. Eu preciso do perfil das vias. Ah, tem que fazer a terraplenagem. Tem que fazer a terraplenagem. Então, até nas minhas aulas, tem uma parte da aula que eu chamo de necessidades pré-projeto. Então, quais são as necessidades pré-projeto da terraplenagem? É a topografia e a arquitetura, certo? Sem a topografia e a arquitetura, eu não faço terraplenagem. Quais são as necessidades pré-projeto da drenagem? Topografia, arquitetura, terraplenagem, aí eu consigo fazer a drenagem. E assim vai indo. É igual o cara pedir para você fazer um orçamento de pavimentação sem ter nada. Não tem como, né? Então, são sequências de trabalho que a gente faz que, por mais que possa parecer simples, o papel da coordenação entender isso, né, gente? Entender essa história. A gente precisa ter uma coisa para poder fazer outra depois, né? A Bruna fez uma pergunta, se a gente faz incorporação. Na verdade, a gente só faz projeto mesmo, Bruna. A gente faz os projetos, né, de infraestrutura, e a parte de incorporação, as empresas incorporadoras nos contratam, então a gente só faz mesmo a parte de projeto, às vezes alguma coisa de aprovação. E como o Marino citou ali, as sequências que às vezes são atropeladas, demais. A gente vê isso aqui no dia a dia, estamos até perdendo cabelo por isso, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de coisa que acontece. Ah,
tal lugar pede um projeto específico, só que você ainda não fez o outro projeto, então é bem complicado isso, né? Então aqui, continuando nosso bate-papo, a gente precisa entender o seguinte, pessoal, para a gente poder ter uma excelência em um projeto de obras de infraestrutura para loteamentos e condomínios e poder utilizar a ferramenta, a metodologia BIM de uma forma consciente, a gente precisa de conhecimento técnico, gente. A gente precisa de conhecimento técnico. Da mesma forma que o professor Felipe falou muito bem na segunda, trabalhar com BIM demora, leva tempo. A gente não tem um software que você aperta um botão e o projeto vai sair pronto. Me dá um arrepio na espinha quando eu vejo o pessoal falando, você tem 2 cliques de botão aqui no Civil 3D, o seu projeto sai pronto. Gente, a vida, o dia a dia de uma empresa de consultoria, de uma empresa de projeto, nem sempre é aquela coisa bonitinha de um projeto que você não tem idas e vindas, que você não tem conversas com o cliente, que você não tem que fazer definições, aí faz uma sondagem, descobre que tem um material ruim. Então, entendam isso, pessoal. A metodologia BIM, ela tá aí para ficar, é fantástica, nos ajuda demais hoje, mas sem o conhecimento técnico de uma equipe por trás, você não vai conseguir ter um bom projeto. Então, quando a gente vê um modelo federado em BIM, com todas as atividades já inseridas, já rodou um Clash, vê que não tem nada, nenhuma interferência, está tudo bonitinho, podem ter certeza que foram horas e horas de estudos ali. Horas e horas de cálculos, horas e horas de dimensionamento, né? Porque o mundo ideal é quando a gente consegue modelar e calcular, né? Mas a gente sabe que não tem jeito, gente. Engenharia é engenharia. Tem hora que a gente tem que ir para a ponta do lápis mesmo. A gente vê no dia a dia aí problemas na obra. Não estou conseguindo passar com a rede por aqui, porque descobriram um material ruim ali. Você tem que fazer um cálculo rápido. Então, assim, se apeguem nisso, tá? A utilização do BIM vai ser uma consequência do conhecimento técnico que você tiver, né? Isso é importante a gente entender. Não invertam a sequência, gente. Não queiram aprender a fazer modelagem sem ter conhecimento técnico por trás. Eu faço uma coisa aqui no escritório, tenho feito bastante, que é análise de projeto, né? Então, o pessoal contrata outras empresas e manda uns projetos para mim, para eu fazer análise desse projeto e propor melhorias. Já peguei uma pancada também, gente, infelizmente, de projetos, inclusive modelados, com problemas de dimensionamento, né? Com recobrimento errado na drenagem, sabe? Com declividade mínima não respeitada, declividade máxima de rede de drenagem gigante, velocidade acima de 10 metros por segundo. Então, assim, são cuidados que a gente percebe que, infelizmente, faltou um conhecimento técnico ali, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Busquem a metodologia BIM, com certeza, é uma realidade hoje, vai nos ajudar nos orçamentos, vai nos ajudar a evitar a hora-máquina parada no campo e tudo mais, mas não se esqueçam, gente, da importância do conhecimento técnico por trás, né? Estamos fazendo engenharia, gente, então, assim, uma preocupação grande que eu tenho é isso aí, tá? Não tem jeito. E aqui eu começo a trazer algumas reflexões para vocês, pessoal, a respeito da importância de nós termos uma equipe multidisciplinar em projetos de infraestrutura, né? A gente precisa de profissionais capacitados como coordenador dessas equipes de projetos de infraestrutura. Como eu disse no começo, essas disciplinas são muito interligadas, né? Então, não adianta você achar que você virar um projetista de terraplenagem, você não precisa ter um conhecimentozinho de drenagem. Você precisa ter, gente. Você precisa ter o conhecimento de todas essas áreas aí que envolvem dentro de um projeto de um loteamento. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui, gente. Só um minutinho. Só um instantinho. Beleza. Tá, então aqui é mais para trazer uma reflexão para vocês, que a gente precisa criar esses processos de comunicação dentro das empresas para que o projeto rode liso, vamos falar assim, que a gente fala no dia a dia, né? O projeto começou bem, terminou bem, foi para execução e a coisa funcionou direitinho, né? E aqui, por fim, gente, antes da gente mudar um pouco a nossa conversa, é importante cada um de vocês, quem vai atuar na área de elaboração de projetos, entender aonde você quer chegar, né? Existem grandes profissionais que são projetistas e são excelentes projetistas.
Existem grandes profissionais que são analistas e são excelentes analistas. Da mesma forma que existem grandes coordenadores de contrato, né? Então, é muito importante a gente entender qual que é a nossa função dentro desse ciclo de vida de um projeto de infraestrutura e saber qual conhecimento a gente tem que ter para poder exercer aquela função, né? E pensem fora da caixa, gente. Não é porque você hoje trabalha como projetista que você precisa trabalhar como projetista a vida inteira. Isso aconteceu na minha carreira, é muito interessante. Fui projetista durante muitos anos. Hoje a gente ainda faz projeto, eu falo a gente porque eu tenho uma equipe no escritório e tenho feito muito trabalho, como eu disse, de consultoria de análise de projeto. Então, são contratos que a gente recebe por hora técnica de análise. A gente tem um contrato grande, por exemplo, com um consórcio da Secretaria de Habitação aqui de São Paulo, que a gente recebe essas demandas, está começando agora, na verdade, esse contrato, para a gente poder fazer análise de projeto. E para você poder analisar um projeto, você tem que ter conhecimento, né? Não tem jeito. Então, pensem fora da caixa, gente. Saiam um pouco daquele mundo de achar que todo mundo que trabalha com infraestrutura tem que trabalhar só com projeto a vida inteira. Não é bem assim, tá? Tem muito mercado aí que a gente pode explorar, de você tentar galgar dentro de uma empresa, um cargo de coordenação, né? Então, assim, essas áreas é importante demais dentro desse processo, né? A gente sabe o dia a dia de projetista, quando, infelizmente, gente, a coordenação do contrato ela é feita de uma forma atropelada, quem sofre na ponta é o projetista, entendeu? Ah, teve que revisar a arquitetura. Putz, mas já liberou tudo, a gente já fez a plenagem, drenagem, já fez tudo, agora tem que mudar tudo de novo, tem que revisar tudo de novo. Então, essa sequência de projetos vem desse olhar sobre as funções de cada um dentro de uma organização, né? E aqui eu não podia deixar de falar isso, né, gente? Como o Jefferson comentou bem ontem, trabalhar com loteamentos e condomínios, gente, é uma coisa fantástica, assim, para quem não trabalha, a gente precisa ter essa mentalidade que a gente está criando o local de moradia das pessoas, né? Então, a gente olhar com um critério técnico e com um critério mais humano desses elementos de infraestrutura, é muito mais interessante. A gente não pode esquecer, né? Eu tenho feito de um tempo para cá, alguns clientes nem sabem disso, mas eu acompanho aí pelas redes sociais dessas empresas, os vídeos que eles soltam de entrega das chaves, dos empreendimentos. Puta, é a coisa mais prazerosa do mundo, né? Você vê o pessoal recebendo as chaves do empreendimento lá, o cara passa em frente a um talude e do nada você fala, pô, eu lembro quando eu estudei aquele talude ali e tal. Então são pequenas coisas que eu quero deixar também como reflexão para vocês, da gente entender a importância e quão maravilhoso que é a gente poder modificar a vida de pessoas. E trabalhar com loteamento e condomínio é isso, gente, é o dia a dia, né? Quando a gente posiciona uma vaga de estacionamento lá, a gente não pode esquecer que alguém vai estacionar o carro dele um dia lá, né? Então, assim, é bem interessante isso, tá? E se alguém quiser fazer alguma colocação, tá, gente, fica à vontade. Só vou tomar uma água aqui rapidinho. E aqui, gente, para a gente caminhando já para a nossa segunda parte da nossa palestra, como que a gente faz para entrar nesse mercado, né? Eu recebo muita questionamentos, pessoal, para quem não sabe, eu tenho um perfil lá no Instagram, o Projetos de Infra, até aí, depois se quiserem dar uma olhada, tem bastante coisa interessante lá. Falta conteúdo, não dá para pôr tudo o tempo todo, mas eu recebo demais de dúvida do pessoal perguntando: eu quero começar a trabalhar com infraestrutura, o que eu faço? Qual que é a dica que você me dá? Gente, eu acho que assim, a gente precisa ter muita hora técnica trabalhada mesmo, não tem jeito, precisa começar. Enquanto você não começar, você não vai conseguir progredir dentro daquilo que você quer fazer. E, obviamente, gente, capacitação não tem jeito, a gente precisa, tá? A gente precisa de capacitação, a gente precisa de networking, isso que vocês estão fazendo hoje aqui, um network, porque a gente está se conhecendo, vão ter os meus contatos, outros colegas também. E, gente, é uma brincadeira que a gente faz, caminhe sempre com os melhores, né? A gente tem que tentar, não é querendo falar, pô, o cara tá falando, não é isso. Eu não falo por mim, não, tá, gente? Eu falo pelos colegas também que estão trabalhando com a gente ali dentro da nossa pós-graduação aqui do IPOS, né? Então, como que a gente pode fazer para entrar nesse mercado? Não tem como, né, gente? A gente não falar da nossa pós-graduação.
Tá? A gente está caminhando para a nossa turma 6, amanhã começa a nossa turma 6, então eu já tive o privilégio, e até agradeço aqui publicamente, Giovanni, de ser coordenador da turma 3 para frente, aí turma 3 está se formando já daqui a alguns meses, a turma 1 e 2 já foi formada, estamos caminhando agora para a turma 6, então eu vou explicar um pouquinho, gente, talvez avance um pouquinho do que os 10 minutos, como funciona a nossa pós-graduação, para poder fechar esse assunto, né, esse tema de projetos e ver como que o IPOS pode te ajudar aí dentro desse nosso mundo de infraestrutura, né? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, gente, estamos falando sobre loteamentos e condomínios, mas não esqueçam daquilo que eu falei no começo da minha palestra. O leque de possibilidades que vai abrir, gente, é gigantesco, tá? Isso é importantíssimo eu comentar com vocês. Quem faz projeto geométrico e terraplenagem de um loteamento, faz sistema viário, faz reurbanização de favela, faz sistema viário de estacionamento, a gente faz muito aqui, o pessoal trabalha com supermercado, é bem similar, né, gente? É só a gente ficar atento às normas específicas de cada um. Então, a nossa pós-graduação, pessoal, para quem não conhece, a gente tem até um aluno aqui, bacana demais, está na nossa turma 5, ela tem todas as aulas, nós temos as aulas uma vez ao mês, né? Então, uma vez ao mês você vai ter aula ali, sexta, sábado e domingo, e essas aulas acontecem 100% ao vivo com o professor. Isso é muito bacana, porque a gente consegue fazer essa troca, né? Essa interação aí com os alunos é muito importante. Essas aulas são gravadas depois, para quem infelizmente não pode estar naquele dia, consegue assistir essa aula gravada depois. Nós temos um grupo no WhatsApp de alunos, e eu procuro fazer uma coordenação bem participativa, então todas as dúvidas que os alunos têm, professor, estou com dúvida no trabalho, fala comigo, eu vou atrás. É importantíssimo a gente ter essa figura da coordenação, né? Eu faço a ponte de vocês, já falo vocês, porque eu sei que aqui a gente vai ter um monte de futuro aluno, eu faço essa ponte de vocês com a instituição, faço essa ponte de vocês com os professores. Então, esse contato comigo é um contato muito próximo, gente. Eu tenho contato praticamente com todos os alunos. Às vezes demora um pouco para responder, porque não dou conta, mas a gente procura manter bem isso, tá? Então, nosso curso ele é certificado pelo MEC, tudo certinho. Nós temos um network a nível nacional, porque isso é mais uma coisa interessante do curso, né? Então, a gente tem alunos do Brasil todo e professores atuantes no mercado, tá, gente? Aqui é muito importante a gente bater nesse ponto, tá? A gente conseguiu montar um time de professores muito legal, o curso tem uma proposta pedagógica, eu vou mostrar depois para vocês todos os módulos, vou falar rapidamente sobre eles, mas o nosso objetivo principal aqui no nosso curso é a formação de um profissional multidisciplinar, gente. Lembra que eu falei lá atrás, né? Um bom projeto de infraestrutura de loteamento e condomínio, ele só funciona se nós tivermos profissionais que têm uma visão do todo. A gente não pode só pensar terraplenagem isolada, drenagem isolada, não podemos, tá? Então, o nosso curso, até respondendo à pergunta do Guilherme, ele tem uma visão, uma posição bem generalista, tá, Guilherme? Então, vocês vão ver as disciplinas que tem, nós temos disciplinas que fazem uma visão mais para projeto, nós temos disciplina que fazem mais uma parte de análise, e praticamente todas as disciplinas que a gente sempre bota um pezinho lá na obra e na execução, não tem como não falar, né? Então, assim, a gente não tem exatamente, não é uma pós-graduação específica para a execução de uma obra, não é esse o nosso foco aqui. Mas qual que é o nosso foco principal? É formar um profissional que consegue, sim, fazer um projeto de terraplenagem, mas também tem uma visão de água, esgoto, iluminação, paisagismo e tudo mais. Tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, essas são as disciplinas que nós temos na nossa pós-graduação, né? Então, o aluno com a gente, ele vai fazer uma jornada completaça por todas as áreas de um loteamento. Então, a gente começa com topografia, que é um dos módulos que eu ministro, depois a gente vai passando, eu vou falar em seguida de todos eles, aí é só uma lista rápida para vocês verem a quantidade de informação que a gente absorve, né? Então, a gente não está falando de um tema só, gente. A gente não pode olhar para a nossa pós-graduação e querer entender de um tema só, não, a gente precisa ter a visão macro, né?
Então, é interessante, porque muitas vezes a gente pega alunos, eu já trabalho com projetos de terraplenagem. Puxa, legal. Na aula de terraplenagem, ele fala, puxa, eu já sei fazer isso daí e tudo mais, mas ele sempre acaba aprendendo alguma coisa nova, e quando a gente vai para os outros temas, é muito legal. Eu recebo esse feedback dos alunos aqui, então, até pessoas que já trabalham com infraestrutura de loteamentos há muito tempo e nunca acompanhou, por exemplo, um estudo de polo gerador de viagem. Então, a gente faz nesse módulo uma modelagem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, gente, abrindo um pouquinho cada um dos módulos, para a gente não se alongar demais, mas é importante vocês entenderem. O primeiro módulo que nós temos, que é um módulo que eu ministro para os alunos, esse módulo de topografia aplicada a loteamentos, é um módulo em que eu faço toda uma introdução sobre infraestrutura e depois a gente vai falar sobre topografia. Mas aqui tem um diferencial interessante nesse módulo. Eu não quero formar topógrafos. Eu não quero que vocês façam a nossa pós-graduação e vão fazer levantamento topográfico. Se quiserem, ótimo, vão saber fazer. Mas não é esse o nosso objetivo. Então, nós temos, por exemplo, nesse módulo, um exercício de contratação de serviço topográfico. O que você precisa pedir para o cara que vai fazer o levantamento topográfico da sua área, né? Como que você interpreta um levantamento topográfico? Como que você faz a interpolação lá no Civil 3D e brinca lá com aqueles triângulos para poder entender como que a gente vai representar melhor o terreno? Então, é um módulo de topografia com uma visão prática, tá? Como que a gente prepara a nossa base de trabalho para eu poder fazer o meu projeto depois. Então, é o primeiro módulo que o pessoal gosta bastante, a gente já faz um mini curso de Civil 3D, já mostro para vocês, como o professor Felipe comentou, todos os alunos que ingressam aí na nossa pós têm acesso à licença lá da Autodesk, então vocês conseguem pegar lá o Civil 3D para poder praticar com a gente, é bem legal, bem interessante. Esse segundo módulo é um diferencial fantástico também aí do nosso curso, é um módulo de sustentabilidade de vias urbanas. Esse módulo também traz, vários alunos comentam, porque a gente sai da caixa mesmo aqui. Tá todo mundo acostumado a fazer loteamentos ali, caixinha de 10 metros, 1,5 de passeio para cada lado, faixa de rolamento de 7, e é isso. Mas o que está sendo feito no mundo por aí, né? Quais são as preocupações que a gente tem que ter com sustentabilidade quando a gente vai falar de um loteamento, tá? Isso daí está bem... a gente sabe que hoje é uma realidade, né, essa preocupação com o meio ambiente, obviamente. Então, a gente tem esse módulo que traz essa visão sobre sustentabilidade urbana. Como que a gente pode fazer para que o nosso loteamento seja mais sustentável? Um loteamento sustentável, ele tem um apelo de venda gigantesco, gente. Então, tem algumas questões que a gente aborda nesse módulo aí, que é bem interessante. O módulo 3, o nome dele já fala por si só, né? Muito importante também a gente entender a parte de legislação para a gente poder fazer um loteamento. E hoje a professora que está com a gente, Fernanda, ela faz alguns exercícios práticos muito legais, baseados aí em planos diretor. Então a gente pensa em implantação, quais são as legislações que a gente tem que olhar para um loteamento. Então vejam, né, gente? Loteamento não é só sair fazendo projeto loucamente, né? Então a gente precisa entender a legislação, precisa entender tudo mais. Caminhando do nosso curso, aí são mais 3 módulos também no segundo bloco, bem bacana. Esse módulo 4 é um módulo em que o pessoal põe a mão na massa para poder fazer uma simulação de estudo de tráfego, tá? A gente usa o TSIS, se eu não me engano, é o nome do software, se eu estiver errado, me perdoem. Então, é um módulo muito interessante, em que eles fazem algumas simulações, né? Se você implanta um loteamento, o que vai acontecer com o tráfego lá? Qual que vai ser a classe daquela via que vai aumentar demais a quantidade de veículos ali? Então, é um módulo que ajuda vocês a fazer essa parte de estudo de polo gerador de viagem. Bem bacana também, bem prático, o pessoal põe a mão na massa ali. O módulo 5, gente, é mais um diferencial nosso aqui. A gente conseguiu trazer um professor que é atuante no mercado demais, trabalha em uma das maiores construtoras hoje de empreendimentos verticais, que a gente fala, né, condomínios. Então, é um módulo que vai falar aí especificamente sobre condomínios. Então, a gente vai abrir a realidade de um condomínio, quais são as atividades envolvidas lá dentro, vai falar um pouco sobre prospecção de lote, para a gente poder implantar condomínios. É um módulo bem amplo também, específico para condomínios, tá? Aqui a gente sai um pouquinho da caixa de novo.
A gente deixa de falar de loteamento, vamos dar uma chance para um condomínio aqui. Né? Porque o mercado vai trazer isso, viu, gente? Não tem jeito, tá? O módulo 6, o nome também já por si só já é bem específico, né? Um módulo de urbanismo e paisagismo, também bem prático. A professora Carolina tem uma vivência muito grande na área de paisagismo, então o pessoal também pega umas áreas verdes lá para poder fazer uma simulação de um projeto de paisagismo. A gente faz esse projeto, é bem bacana, o pessoal gosta bastante também deste módulo, tá? Aqui a gente entra já num outro módulo que sou eu que ministro, o módulo de geometria e terraplenagem. Então aqui, gente, a gente bota a mão na massa e vai para o civil 3D mesmo, não tem como fugir. Então a gente faz um projetinho de um loteamento, obviamente que no final de semana a gente não consegue fazer um loteamento gigante, mas a gente faz um projeto de um loteamento e o resto é bem parecido, né? Mas o que eu gosto de deixar bem claro aqui para os alunos é que o módulo não é só projeto, tá, gente? A gente tem uma parte prévia de conceitos, que a gente vai falar um pouquinho sobre geometria, raios de curvatura, declividades e tudo mais. Isso não tem como não falar, tá? Temos um módulo específico de BIM. Quem está com a gente agora é o professor Matheus Lima, vai estar ministrando esse módulo de BIM, em que ele passa também uma parte inicial conceitual para que vocês possam entender o que é a metodologia BIM, né? Então, isso é importante, a gente ter essa visão, e depois faz também algumas modelagens, aí, algumas simulações, utilizando ou o InfraWorks, ou fazendo essa integração com o Civil 3D também, tá? É um módulo bem prático, na frente da tela ali, não tem como fugir. O módulo 9 de geotecnia, professor Lennon também, gigante na área, uma experiência enorme na área de mecânica dos solos. E nesse módulo a gente tem que falar sobre muros de contenção, né, gente? A gente sabe que em loteamentos, condomínios também, o terreno sempre menorzinho ali, a gente precisa estudar sobre as contenções. Então a gente tem um módulo específico para falar sobre mecânica dos solos e soluções de contenção. Então vejam só, gente, o tamanho do leque da coisa, né? A coisa vai abrindo demais. Aí já caminhando o penúltimo bloco, a gente chega na parte de redes. Nós temos tanto o projeto de rede de água quanto de rede de esgoto, tá com o professor Euclides hoje, um grande professor nosso também atuante na área. Então a gente vê aqui também, gente, importante, lembra que eu falei, né, sobre a parte de conceitos. Então a gente não pode querer pular etapas, gente, a gente precisa entender lá a população, né, como que a gente calcula aquela vazão de adução, quando é que a gente calcula a vazão de esgotamento, como que a gente faz uma estação elevatória, tem tudo isso a gente vai abordar no curso, é bem completinho. Projeto de iluminação, a gente está com o professor Jonas agora, mesma coisa, mesma ideia, projeto de redes, ele usa, esse eu não me recordo, mas ele usa um software para poder fazer uma simulação de iluminação também, em algumas vias, para poder fazer o posicionamento correto, né, do posteamento. É um módulo bem bacana, os alunos gostam bastante, porque sai um pouco também daquele mundo que a maioria do pessoal está acostumado de loteamento, né? Muitas vezes a parte de iluminação é feita separada, então a gente colocou também no curso. Aqui já caminhando para o final, nós temos um módulo de hidrologia e logo na sequência um módulo de drenagem. Muito bacana, né? O professor Felipe, que ministrou a palestra para vocês, é o nosso professor no módulo de hidrologia. Então, ele vai falar ali sobre a definição das vazões, né? Vamos falar de macro, vamos falar do macro, então a gente tem que falar de hidrologia. E como que a gente trata essa chuva? É com a drenagem. O módulo de drenagem sou eu que ministro também. Então, a gente também é um módulo bem completinho, a gente vai falar de escada hidráulica, a gente vai falar do Cisco, que é um software que a gente usa para dimensionamentos pontuais de redes, né? A gente faz um projetinho de drenagem também, junto com os alunos. É um módulo bem completo, gente, que a gente acaba falando um pouquinho de tudo, né, dentro desse mundo da drenagem. Pavimentação, não tem como não falarmos de pavimentação, né, gente, começando aí o acabamento, né, dos nossos loteamentos. O professor Giovanni, que está aí com a gente, muitas vezes ministra essa aula para nós, o professor Alex também, depende. Então, é um módulo que vai falar aí sobre dimensionamento de pavimento, sobre pavimento intertravado, sobre toda essa questão dentro dos loteamentos. Aqui os últimos módulos, gente, para vocês entenderem,
Depois eu já vou tirar todas as dúvidas do pessoal. Esse módulo de arquitetura e sinalização, muito importante para condomínios também. A gente vai falar sobre acessibilidade, gente. Vamos falar aí sobre rota acessível, né? Além de sinalização, a gente não está falando de rodovia. Então, a gente precisa trazer um olhar para dentro do loteamento, né? Estudos de meio ambiente faz parte, não tem como, né? Toda obra de infraestrutura, a gente precisa falar de meio ambiente. E aí, os nossos 2 últimos módulos, né? Um módulo de orçamento e plano de execução. Precisamos colocar preço em tudo isso, né? Como que a gente faz esse orçamento. E no final, a gente tem a elaboração de um artigo técnico que os alunos precisam fazer no final do nosso curso, mas é um artigo bem tranquilo que a gente pede que os alunos façam para a gente poder fechar o nosso curso, né? Então, aqui só para a gente não estender mais, gente, abrir um pouquinho para as perguntas de vocês. Eu deixo meus contatos também ali embaixo, tem o meu e-mail, vocês podem me mandar. Tem os contatos aí do comercial, tá, pessoal? Quem participou da turma 6, a gente ainda tem algumas vagas, tá, Guilherme? Só que assim, a gente começa amanhã, cara. Dá uma conversada, pega o contato aí do pessoal lá do comercial, eu acho que é extremamente importante. Manda um e-mail lá, manda um WhatsApp, o pessoal vai atender vocês lá com o maior prazer. E eu já tô com a aula pronta, já temos o nosso grupo do WhatsApp lá já bombando já. Então, a aula começa amanhã. Amanhã, a partir das 18 horas, a gente já tem o primeiro módulo da nossa turma 6. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da minha palestra, tenham gostado também do que eu expliquei um pouquinho sobre a nossa pós, tá? Quem tiver alguma dúvida pode falar direto comigo, pode falar direto com o comercial, e aí eles encaminham as dúvidas para mim. Vou ter o maior prazer em tirar essas dúvidas de vocês. E quem sabe encontrá-los amanhã novamente, já na nossa primeira aula aí do nosso curso, tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu só vou responder algumas dúvidas rapidamente, para a gente fechar, Giovanni. A Mona Lisa perguntou do software, acho que é TSIS. Mona Lisa, deixa eu só abrir aqui, porque... Só um instantinho. Acho que eu tenho aqui, é TSIS. Esse mesmo aí já, Valderir Leonardo ali já respondeu. Ah, já? Legal, Giovanni. Não estava escutando. É esse mesmo, é o TSIS. Então é um módulo, o Valderir já deve ter passado, é um módulo dificinho, né? O pessoal fala, nossa, mas depois vai pegando, vai fazendo devagarzinho, vai aprendendo a fazer. É bem interessante. O Luiz perguntou, o curso você recomenda para gestor de uma empresa de terraplenagem e pavimentação, não curso engenharia ainda. Luiz, eu acho que assim, primeira coisa, cara, é você pensar mesmo na sua graduação aí, tá, Luiz? Existe, obviamente, né, cara, os tecnólogos, né, Giovanni, acho que você até, acho que não sei se está... Ah, tá. Tem um curso também de tecnologia, né, que o pessoal faz para essa área de terraplenagem e pavimentação, mas eu acho interessante você pensar na graduação, cara, na engenharia civil mesmo como graduação, que vai abrir demais a sua mente para isso, e aí, num segundo momento, buscar uma pós mesmo, né? Então, tem o próprio pós, tem outras pós-graduações na área de infraestrutura mesmo, rodoviária, que pode ser grandes áreas de atuação aí também para vocês, né? Aqui a gente tenta trazer bastante para a realidade da infraestrutura urbana, mas não se esqueçam do que eu disse, gente, vai abrir um leque gigante para vocês de possibilidades de atuação aí, né, dentro desse mercado de infraestrutura urbana, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Eu só vou esperar o Giovanni voltar, eu acho que caiu a internet dele, e aí ele já voltando aqui, a gente já finaliza. Então, quero agradecer demais a participação aí de todos vocês, tá, pessoal? Fico totalmente à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer colocação que vocês tiverem, seja a respeito da nossa pós-graduação, seja a respeito também dessa área de projetos de infraestrutura, tá? Me procurem lá no Instagram, vou ter o maior prazer de conversar com vocês e poder difundir um pouco mais sobre esse mundo aí de infraestrutura. Conseguiu voltar, Giovanni? Opa, bem na hora que chamou, deu uma estabilidade aqui, mas consegui voltar. Tá me ouvindo bem aí?
Estamos ouvindo sim, Giovanni. Acho que é isso aí, cara. Beleza, pessoal. Então, Gustavo, a gente conclui aqui nessa nossa semana de infraestrutura urbana com a chave de ouro, com a palestra do professor Gustavo Zitri, coordenador da nossa pós em infraestrutura urbana, loteamentos e condomínios. Como o Gustavo falou, nosso projeto aqui já é consolidado, vai para a turma de número 6, já temos 2 turmas concluídas, a 1 e a 2, tá? Agora, caminha para a turma 3, tá? A conclusão do curso. Temos um histórico aí, né, para contar aí, já desse curso, né, já uma história bonita aí, e é um bom projeto, vou pegar uma frase que o Gustavo falou, um profissional que trabalha com infra-urbana, loteamento e condomínio, trabalha com viário, ele vai fazer topografia, a mesma base para rodovia, para vias, terraplenagem também, mesmo critério, né, a gente viu até na palestra de ontem, o professor Marcel Wallace, geometria, vai ver ali, no caso, civil 3D, mexer com o programa, enfim, pavimentação, o jeito que eu dimensiono o pavimento de um loteamento, até hoje, só provocar aqui o finalzinho, até coloquei, como estava fechando essa semana, fiz um post lá no meu Instagram, onde eu coloquei uma foto de um loteamento, seria semelhante a essa foto de número 3 aí, depois essa foto ao final aí, onde eu perguntei, né, ou seja, num loteamento aí, qual tipo de pavimento que você indicaria, né? Exatamente aí, asfalto, paver ou pavimento rígido, né? E o pessoal lá respondeu, né? A maioria apontou asfalto, depois pavimento intertravado, e depois eu perguntei, né, qual é o método de dimensionamento que você empregaria para dimensionar o pavimento. Eu coloquei lá o Medina, o método tradicional do Murilo Lopes de Souza, do DNR, o método de pavimento empírico lá do DENIT, o método da PCA 84 e o método da Prefeitura de São Paulo, né? Deu um equilíbrio, para minha surpresa, deu um equilíbrio entre Medina e o método do DNR, tá? Então, assim, o que acontece, pessoal? E até já provocar. O que acontece? A gente, para empregar os melhores métodos de dimensionamento, a melhor metodologia, a gente tem que saber para onde a gente vai empregar, né? Igual eu vou... qual o tipo de ferramenta, a melhor ferramenta que eu vou usar para aquilo que vai nascer, entendeu? Ou seja, concorda que um condomínio, quando fala em loteamento, né, ele pode ser um bairro loteado em lotes, mas sim, pode ser um loteamento onde vai ter um muro, vai ser privado, a pessoa comprar um lote e construir a casa dele ali dentro, ali, né? Vai ter uma portaria lá. Lá não vai passar bitrem, rodotrem, caminhão, carreta, 3S3. Não, por que eu tenho que aplicar o Medina? Não estou dizendo que o Medina não é bom, mas por que tem que aplicar o Medina? Exatamente. Será que lá dentro do loteamento é determinante a questão da deformação permanente, do afundamento de trilha de roda, para eu fazer um ensaio de deformação permanente, um ensaio de fadiga, se eu não vou ter um esforço, um tráfego canalizado lento, que seria, por exemplo, um tráfego rodoviário, numa rampa, numa inclinação. Então, será que seria o Medina? Não seria o Medina. Então vamos direcionar pelo pavimento, pelo método DNR, pelo Murilo, mas ele tem um viés mais rodoviário. Será que nesse caso não seria melhor a gente dimensionar pelo método da Prefeitura de São Paulo? Prefeitura de São Paulo e PCA, né? Isso. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente usa, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu, projetista, não usaria o Medina de forma nenhuma para dimensionar o pavimento de um condomínio, de um loteamento. Não tem sentido, usaria outros métodos. Mas se fosse para dimensionar uma restauração, um pavimento rodoviário na Dutra, aí sim o Medina. Então, a gente tem que saber, né, Gustavo, o que tem que aplicar. E o curso vai falar disso aí, e de outras coisas. Exatamente, né? é trazer essa visão, Giovanni, é legal o seu comentário. Isso vai até de encontro a outras disciplinas que a gente tem lá dentro, né? É entender as características de um loteamento, de um condomínio e aplicar a engenharia ali dentro, cara, da melhor forma possível. A gente utiliza pavimento intertravado aqui, a gente usa PCA, entendeu? Para poder dimensionar o pavimento intertravado de um condomínio. Então, isso tem essas variações, né? Até também com relação à drenagem, né? Tem métodos aí de você estudar drenagem de forma dinâmica. Será que isso é necessário para um loteamento? Então, assim, tem várias discussões. E uma coisa eu fico muito à vontade de dizer, eu sou um defensor do nosso curso, né? Não tem como não ser, porque a gente está vendo o resultado aí dos alunos formados, o que a gente está colocando no mercado.
Isso é uma satisfação gigante, viu, Giovanni? Eu aproveito aqui para dizer, cara, a gente começa a ver, eu tenho clientes, que eu tenho pessoas que trabalham nessas empresas que são alunos do nosso curso aqui hoje. Então, isso é muito legal, é uma satisfação gigantesca, cara. Muito bom. E focar, o BIM é muito importante, tanto é que foi a primeira palestra da semana, né, que teve um bom público ali, mas o Felipe colocou lá, e o Felipe está aqui escutando aí também, ele colocou lá que nada adianta o BIM se não tiver a fundamentação teórica, e quando eu falo teórica, não me refiro à parte de texto, e sim como fazer os cálculos, né? A memória de cálculo, né, Gustavo? Exatamente. Aí depois eu vou para o BIM, para agilizar processo, para entregar melhor o meu produto, né? Eu costumo dizer bem isso mesmo, não inverte a sequência, sabe, Giovanni? O pessoal tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Achar que uma modelagem vai resolver tudo, né? É igual a gente colocar, né, Gustavo? Ali, por exemplo, a cadeira de pavimentação. Pavimentação em BIM. Bom, pavimentação em BIM, o que fazer em BIM? Se a gente tem os métodos de dimensionamento, aonde está o BIM ali? Ah, não, mas na pavimentação tem um projeto que faz a extração dos quantitativos é outra história, em BIM. Aí é outra história, mas a disciplina, a pavimentação não tem BIM. Então não tem que você precisa aprender a dimensionar, A modelagem desse corredor, você vai modelar lá na geometria e na terraplenagem. Aí lá em BIM. Entendeu? Então, são lá em BIM. Então, tem disciplina que cabe o BIM, né? O Gustavo, outras não, né? Exatamente. E isso é uma coisa também, Giovanni, que vem naturalmente, cara. Hoje ninguém mais faz um projeto de geometria e terraplenagem sem usar um civil 3D, só se for muito corajoso, cara. Não tem como, assim, dentro da realidade, né? E um projeto feito no civil 3D de geometria e terraplenagem de uma forma consistente, técnica e correta, você vai conseguir ter modelagens que a gente chama de BIM, né? Mas você consegue agregar tudo naquela modelagem e jogar aquilo num modelo federado depois, né? Todos aqueles modelos federados que a gente vê, a gente precisa previamente de uma modelagem da terraplenagem, né? Não tem como fugir disso, né? Mas legal. Mas é isso, pessoal. Se encontramos amanhã, na sexta-feira, que vocês vão tudo para a turma 6, né? Do professor Gustavo Zidra aí. E aí, é o seguinte, eu quero agradecer vocês aí a participação, que está fechando aí a quinta-feira, 21 horas e 17 minutos aí. E essa palestra ela vai subir amanhã para o YouTube, junto com a palestra do professor Marcel Wallace aí, e vai ficar lá os 4 dias lá para vocês acessarem quantas vezes quiserem. E professor Gustavo Zidra, parabéns, muito obrigado, agradeço o professor aí por toda a explanação aí, o acompanhamento, o professor que é o nosso capitão do time, aí tem a abraçadeira de capitão, aí o coordenador do curso aí. Professor, fique à vontade para o seu tchau e depois eu te chamo lá no projeto de infra no Instagram, tá? Beleza. Bom, gente, obrigado, Giovanni, mais uma vez aí, estamos juntos, correndo com esse projeto maravilhoso aí que eu tenho o prazer de ser coordenador e professor. E, pessoal, agradeço demais, mais uma vez, parabenizo todos vocês aí por buscar conhecimento, por querer entender um pouco mais sobre essa área de infraestrutura. Não se esqueçam do que eu falei aqui, gente. Trabalhar com infraestrutura pode mudar de verdade a carreira de vocês, pode abrir aí possibilidades gigantescas de atuação. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Quem precisar de qualquer coisa, só vem falar comigo, aí eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço, boa noite, gratidão aí para vocês, sucesso. Valeu. E até a próximo evento nosso aí. Valeu, gente. Obrigado.